Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast, A Palavra do Dia. Eu sou Júnior Coelho. Noel Coelho. E hoje nós vamos falar de Mateus 6. Então, se você gosta de acompanhar na Bíblia, Mateus 6. Especificamente, a gente vai começar do versículo 19, mas o tema de hoje é Mateus 6. Vamos lá então, pai? Vamos nessa. Vamos ver o que Mateus 6 tem para ensinar para a gente, né? Já que a Bíblia é um manual do ser humano, vamos ver o que esse manual diz aqui que a gente pode implantar na nossa vida. Então vamos lá, vamos começar, pai. Mateus 6,19. Você pode ler aí para a gente, por favor? E diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então o que ele fala aí? Para a gente não... Muita gente, quando ouve isso, não ajunteis tesouros na terra, o que a primeira coisa que a pessoa pensa, né? Não é para eu fazer nada, não é para eu guardar, porque não é para juntar tesouro na terra. Mas o que eu entendo aqui, né? Eu entendo que a Bíblia, ela começa a te dar uma noção de prioridade. É como se ela falasse, não dê prioridade de ajuntar tesouros na terra. Por que isso? Quando a Bíblia relata terra, significa coisas finitas. Vamos fazer assim, para a gente ler todo Mateus 6, vamos pensar assim? Quando a Bíblia fala assim, terra, ela está falando coisas finitas. Coisas que acabam, que podem acabar, como a Bíblia mesmo relata, aí os ladrões podem levar, né? Então são coisas finitas. E quando a gente fala céu, a gente pode entender como coisas espirituais. Vamos fazer assim, então? Então não ajunteis tesouros na terra. Significa, né? Não dê prioridade nisso. Qual que deve ser a nossa prioridade? Que a Bíblia já vai relatar em Mateus. São as coisas do céu. Não é isso? Isso aí. A gente pode comparar aqui, diz que ferrugem, come tudo que é terreno, tem, vamos dizer assim, um prazo de validade. E no outro, no céu, tudo é eterno. Então, a gente está juntando coisas aqui que, num determinado momento, vai acabar. A gente vai perder, Isso vai aí. ser destruído pela erosão, vai ser destruído pela ferrugem, conforme fala aqui. E o que a gente juntar no céu é para sempre. Isso aí. E trazendo isso para corpo, alma e espírito, o corpo é o quê? Finito. É. A alma e o espírito são infinitos. Ou seja, né, na linguagem bíblica, eternos. É como se a Bíblia está dizendo, não dê essa prioridade para as coisas finitas. É como se fosse uma tolice uma mesmo, tolice. Uma tolice. Isso aí. Nós temos corpo, alma e espírito, e geralmente o que a gente faz? A gente dá prioridade em satisfazer as coisas do corpo, sendo que o corpo é a nossa única parte finita. Então a Bíblia, só para a gente deixar claro aqui, não ajunteis tesouros na terra, ela está querendo dizer, não tenha isso como prioridade. Só para ressaltar aqui que você falou que a nossa alma é eterna, mas ela pode ser eterna no céu, como pode ser eterna lá embaixo no inferno. Muito bom. E a gente tem que cuidar dela para que ela vá para o céu. Isso aí. Né? Isso e aí. A gente que escolhe, faz essa escolha. Se ela sobe ou se ela desce. Isso aí. Ou se dá para Jesus ou se dá para o diabo. E como a gente está falando de qualquer forma, né? é eterno. Isso aí, como a gente está falando do corpo, o corpo, nosso corpo, né, a matéria, a parte finita, é o templo do Espírito Santo. Então não é que eu queira dizer, mais uma vez ressaltando aqui, que não é para cuidar do corpo. Eu estou querendo dizer que não é para dar prioridade para as coisas do corpo, para os prazeres do corpo, da matéria, da carne, mas sim para as coisas do espírito. Afinal, aqui na Terra, né, um espírito sem corpo não tem legalidade. Você sabia disso? Um espírito sem corpo ele não tem legalidade na Terra. Então a gente precisa cuidar sim do nosso corpo, não sendo uma prioridade. As coisas espirituais devem ser prioridade. Mateus vai falar isso aqui o tempo todo, mas devemos sim cuidar do nosso corpo. Mas vamos lá para o versículo 20, então, pai. Que diz assim, mas juntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Olha só. Só para fechar, 21. Porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Lembra? Mas ajuntai tesouros no céu. O céu é espiritual. Então tem a ver com coisas espirituais. O que a gente faz aqui na Terra que a gente pode acessar o espiritual, né? Então, quando a Bíblia está falando aqui, mas ajuntar tesouros no céu, é a gente trabalhar a nossa parte espiritual. É a gente dar prioridade à nossa parte espiritual, ao nosso espírito, né? Então quer dizer aqui, chama aqui, a gente está falando aqui como prioridade, porque onde nem a traça nem a ferrugem se consomem. Mas é uma lógica isso, né? É uma lógica. Porque se a gente der prioridade às coisas da matéria, do corpo,
automaticamente não vai ser prioridade as coisas espirituais. A matéria é finita, né? E o espiritual é infinito. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Gente, onde a gente coloca mais tempo? Eu vejo gente falar que assim, meus filhos são meu tesouro. Mas essa pessoa trabalha tanto que ela não consegue tempo para o filho. Então, tem uma incongruência aí, não tem? Com certeza. Quando a pessoa fala, meus filhos são as coisas mais importantes da minha vida, mas não tem tempo de qualidade com o filho. Então você pensa que é. Porque aonde está o teu tesouro, está o teu coração. E onde está teu tesouro, está a maior parte do teu tempo. Aonde está teu tesouro, está a maior parte da sua atenção. Então existe um grande perigo nisso, da gente pensar. Muitas vezes a gente fala da boca para fora que algo é o nosso tesouro. Mas os resultados não mostram isso. Onde está a tua atenção, onde está o teu coração, ali é onde está o seu tesouro. Então eu peço para você analisar na sua vida, não aonde você acha que está o tesouro, mas aonde verdadeiramente está o teu tesouro. Porque é nesse momento que você conseguir ter consciência disso, que você vai poder ajustar. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? As coisas espirituais precisam estar como prioridade na nossa vida, as coisas espirituais precisam ser o nosso tesouro na nossa vida. Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E como é que a gente pode fazer, Pai, para poder colocar as coisas espirituais, né? O reino, né? O reino, coisas espirituais, reino de Deus. Colocar o reino em primeiro lugar. A primeira coisa que eu acredito que a gente pode fazer que vai mudar isso é mudar a nossa visão sobre a gente mesmo. Sabe por quê? Nós achamos que somos um corpo que tem espírito. Olha só, o valor que a gente dá para o corpo, a prioridade que a gente dá para o corpo. Mas, na verdade, nós somos um espírito que tem um corpo. Quando você passa a ver dessa ótica, você passa a querer priorizar as coisas do espírito. Se eu sou um espírito que tem um corpo, então eu preciso priorizar o espírito. Agora, se eu sou um corpo que tem um espírito, eu preciso, logicamente, né, pela lógica, priorizar o corpo. E Salomão fala isso, né? Em Provérbios 18:14, Salomão fala: o espírito do homem susterá sua enfermidade no corpo, na matéria. Se o espírito do homem estiver bom, ele é capaz de suster a enfermidade da matéria. Mas se o espírito estiver abatido, quem o suportará? Quem vai poder suster um espírito abatido? Já que ele é a maior parte na nossa trindade. Então, por que é importante a gente avaliar nossos conceitos de que não somos corpo, e sim espíritos com corpo? Porque se o espírito estiver abatido, como que o corpo levanta o espírito? Não levanta. Mas se o corpo estiver abatido, o espírito levanta o corpo. Não é isso? Com certeza. Então vamos lá. Agora a gente está no 22. 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E o 23? Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Eita, trevas. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão das trevas. Como meu pai acabou de ler aqui, a candeia do corpo são os olhos. A candeia do corpo. Né? Os olhos que ela diz aí, que a Bíblia diz, não são esses olhos aqui. É a sua maneira de ver a vida. A sua maneira de ver as coisas. Não são esses olhos. São os seus pensamentos. Como você vê uma coisa. Lembra que no episódio a gente falou sobre você, até certo período da tua vida, você era estressado. Você pensava no jeito, se me fechasse na rua, eu fechava. Até que num dado momento alguém falou, como que Jesus faria? Aí você falou, cara, eu vou fazer as coisas como Jesus faria. Mudou sua forma de ver? De ver. O seu pensamento mudou a forma de ver as coisas. Agora você vê de outra forma, como Jesus faria. Então os olhos são a candeia. De sorte que, se teus olhos forem bons, teus pensamentos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Quem é a luz, pai? Quem é a luz do mundo? Jesus, sem dúvida. Você falou, a gente acabou de falar aqui, né? Como Jesus vê, como Jesus faria, como Jesus pensava. Se você quer mudar suas atitudes, antes de mudar suas atitudes, você precisa mudar o seu pensamento. Júnior, eu tenho uma raiva do meu marido e eu trato ele mal. Por que você trata ele mal? Porque você pensa mal dele. Aí você quer atacar no externo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a tratar ele bem.
Você consegue fazer isso por 1, 2, 3 dias, quiçá, se você for forte, até uma semana. Mas se seus pensamentos dele, sobre eles, é só um exemplo, forem maus, depois de uma semana, quando acabar a motivação, você vai continuar tratando ele mal. Então o que você tem que fazer? Mudar como você vê o seu marido. Trazer luz para os teus olhos. O que é trazer luz? É pensar diferente dele, que automaticamente você vai tratar ele bem. Tem uma história, né, que uma mulher, o marido sempre chegava às 7 horas da noite em casa, chegava do trabalho às 7 horas da noite. Duas mulheres, né? Uma história, um exemplo de duas mulheres. O marido dessas duas mulheres chegava às 7 horas da noite, todo dia. Teve um dia que deu 7h30 e não chegou. Aí uma das mulheres tinha um pensamento. Ela pensava assim, cara, 7h30, ele não faz isso? Será que ele saiu para beber com os amigos? Será que ele tá na farra? Deu 8 horas, o cara não chegava. E a mulher, irada, será que ele... E aquilo começou a subir uma raiva muito grande. Deu 9 horas e nada. Enquanto a outra mulher pensou assim, meu marido chega às 7 horas. Deu 7h30 e não chegou. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Ele sofreu algum acidente? Deu 8 horas, ela começou a ficar preocupada. O que aconteceu? Ambas ligaram. A que estava achando que ele estava na farra ligou e falou. E deu desligado. Ligou e deu desligado. A outra também ligou e deu desligado. Só que a que tinha pensamento mal, que ele estava na farra, cara, o cara ainda desligou o celular. Quando ele chegar em casa, acabou. Acabou. Deu 9 horas. Quando ele chegar em casa, o safado ainda desligou o celular. E a outra, meu Deus, será que ele sofreu um acidente, quebrou o celular? Quebrou o celular e ele não está conseguindo falar comigo. Uma com pensamento mal, outra com pensamento bom. Deu 10 horas, os maridos chegaram, das duas. A que tinha pensamento mal já pegou ele na porta. Como é que você faz uma coisa dessa? Seu isso, xingou, eu já arrumei minhas malas, eu estou indo embora. Não deixou nenhum cara falar. A que tinha pensamento bom, quando ele abriu a porta, ela correu e deu um abraço dele e chorou. E falou, que bom ter você aqui. Que bom ver você, porque eu pensava que ia te perder. Porque eu pensava, como você não costuma fazer isso, eu pensava que você tinha sofrido um acidente, estava no hospital, ou até mesmo tinha morrido. Mas te ver trouxe paz para a minha vida. Enquanto a outra não. A mulher sábia Edifica a sua casa. Quantas vezes, isso é só um exemplo, tá, gente? Quantas vezes a mulher tem esses pensamentos porque ela tem um motivo? E quantas vezes, por mais que ela tenha um motivo, o marido não fez nada e ela, por ter pensamento mal, sofreu por antecipação? Então isso aqui é só para ilustrar. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, teu corpo terá trevas. Tu já viu? Imagina, uma pessoa que costuma roubar outras pessoas. A pessoa deu mole, ela furta. Deu mole, ela furta. Uma pessoa dessa, quando ela está em algum lugar e ela deixa, um exemplo, o celular dela em algum lugar, ela fica em paz? Não. Porque ela acha que vão furtar ela. Eu furto os outros, logo, meus olhos são maus. Qual é o problema do ciumento? Né? Qual geralmente é o problema do ciumento? Por que ele tem tanto ciúme? Porque ele faz besteira. Se ele faz besteira, ele acha que todo mundo faz, que o cônjuge dele vai fazer. Então o que acontece? Ele acha que todo mundo vai roubar ele. Qual o problema do ingênuo? É porque ele larga o celular ali e acha que ninguém vai roubar ele, porque ele não é um exemplo. Como ele não faz mal para ninguém, ele também acha que não vão fazer mal para ele. Então esses dois que eu falei, tanto o bandido como o ingênuo, são os extremos. O que em Mateus 10,16 fala? Eis que eu vos envio como ovelhas, Jesus falou para os discípulos, para o meio de lobos. Porém, sede prudentes, como as serpentes, e simples, né, como as pombas. Ou seja, ele cortou os extremos. Não é para você ser tão ingênuo, porque a ingenuidade acaba sendo um pecado. Sabia disso? É aquele negócio que a gente está sempre falando. Isso aí está falando em equilíbrio. Nunca ser mais, Isso aí. nem menos. Isso aí. Prudente. Isso aí. Você está equilibrado. Prudente. Equilibrado. E simples. Você está equilibrado também. Porque você ser ingênuo acaba sendo pecado, porque você faz besteira na ingenuidade. É isso aí. Perfeito. Por que o Satanás entrou na serpente? O Satanás ele não podia entrar. Na minha visão, Satanás não podia entrar em Adão e Eva. Porque eles eram bons. Eles não conheciam. Eram puros, né? Eles não conheciam, eles não tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles eram puros. Então o Satanás ele só entra quando tem o quê? Legalidade. Ele não tinha. Então ele entrou na serpente. Senão era só ele entrar em Eva, pegar uma maçã e comer. Entrar em Adão. Mas como ele não podia, ele entrou na serpente. E por que ele entrou na serpente? Porque a Bíblia reza que a serpente era o animal mais astuto. Olha só.
O astuto deu legalidade para ele ser astuto. Porque ser astuto é ser mais do que prudente, né? Então ele entrou na serpente e Eva pecou aonde? Na ingenuidade. Como ela não tinha o mal, ela tinha a ingenuidade, que é um vacilo do bom. A ingenuidade ela não é o mal, ela é o vacilo do bom. E Adão foi tão ingênuo quanto Eva, que também comeu. Exatamente. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão? Olha só. Olha o que a gente entende disso aqui. Se teus olhos forem maus, terá só o quê? Treva, não é isso? Se teus olhos forem bons, terá luz. Luz. Mas aqui ele mistura. Ó. Se, portanto, a luz que há em ti, ou seja, você já conheceu a luz. A luz que é Jesus. E se mesmo tendo conhecido a luz, você voltar e deixar virar trevas, quão grandes serão as trevas? Então é pior do que... Isso aqui a Bíblia está dizendo da pessoa que aceitou Jesus, ficou bom e depois decidiu ficar mal. Olha só. No primeiro ele fala, a pessoa só que é mal, ela ainda não conheceu Jesus, não tinha luz. Então o olho dela vai ser só treva. Mas se ela foi lá, conheceu a luz, ficou boa, e depois ela esqueceu aquilo, retrocedeu. Aí ela fala aqui, mas senti já a luz. E mesmo assim você escolheu ser treva, quão grandes serão as trevas? Me lembra daquela passagem que o demônio, quando vê a casa vazia, né? Jesus vem, limpa a casa, aí a pessoa se desvia, aquela casa que estava limpa, o diabo vem e traz mais 7. É isso aí. Quão grandes trevas serão? Então vamos ler agora, pai, o 24. Que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Vamos lá, o que a Bíblia está falando aí no 24, né? Amar a um e desprezará o outro. É a mesma coisa que a Bíblia fala de pode uma fonte gerar água doce e salgada ao mesmo tempo? Não. Existe uma lei universal, né, segundo a neurociência, que é a lei da polaridade. Só existe o amor, só existe o ódio porque existe o amor. Existe o bom e existe o mal. É a polaridade. É a lei dos opostos. E a Bíblia fala que não podeis servir a Deus e a Mamon. Só que muita gente acha que Mamon é o dinheiro. Como que é o dinheiro? Se Deus é dono do ouro e da prata. Como que é o dinheiro? Muita gente acha. Mamon aqui simboliza o amor ao dinheiro. Então o que a Bíblia diz aí? Você não pode escolher amar a Deus e amar ao dinheiro. Tem que escolher um. É a lei da polaridade. O que acontece com muitas igrejas, infelizmente? Os seus líderes, né, acham que amam a Deus, mas amam a Mamon. E a Bíblia fala que não dá para amar os dois. Porque ou você ama um, ou ama o outro. E se você ama um, você despreza o outro. Então é isso que a Bíblia está querendo dizer nesse momento. Em muitas igrejas, as pessoas acham que amam a Deus, mas amam ao dinheiro. Lembrando que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Mamon não é o dinheiro, Mamon é o amor ao dinheiro. Então a pessoa pensa que ama a Deus e ama quem, pai? O que acontece numa igreja onde os líderes pensam e falam que amam a Deus, mas na verdade amam o dinheiro? Se essas pessoas amam o dinheiro, elas estão desprezando quem? A Deus. A Deus, é claro, sem dúvida. E a Bíblia fala que não dá para amar os dois. Se não dá, não dá. É o livro dos livros que está falando. Amar verdadeiramente não dá. Ou você ama um, ou ama o outro. Porque se você ama um, você despreza o outro. Aí por que acontecem as corrupções dentro da igreja? Porque a pessoa fala, né, aquela igreja tal diz que ama a Deus, mas na verdade ela ama a Mamon. E se ela ama a Mamon, inevitavelmente ela desprezará a Deus. Inevitavelmente ela será extremamente corruptível. Ela vai se corromper a ponto de desprezar a Deus. Olha só. Que coisa. Então qual é a prioridade aqui? O que Mateus 6 está falando o tempo todo aqui pra gente? Escolha a sua prioridade. Qual é a prioridade aqui? É o reino de Deus. É o reino de Deus. O que Mateus está querendo dizer aqui todo tempo? Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O dinheiro, pai, sabe qual é a melhor posição do dinheiro? É como consequência. O dinheiro, a melhor posição dele é consequência. Consequência o quê? De um bom trabalho. É consequência o quê? De buscar o reino. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas, o dinheiro também está. Ele é uma consequência. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, será consequência disso. Só que o que a maioria das pessoas faz? Busca primeiro o dinheiro. Ama o dinheiro. Se busca primeiro o dinheiro é uma prioridade. Como é que você vai pensar em servir se você só pensa em ganhar? Por isso que a melhor posição que o dinheiro pode estar é como
consequência. E isso nós que escolhemos, né? Quem ama o dinheiro não tem tempo para investir no reino. Você tem tudo que cresce na nossa vida é aquilo que a gente colocou o quê? Energia, não é isso? A gente colocou o quê? Foco. Tudo que cresce na nossa vida a gente precisa colocar energia. Ah, meu casamento, como é que eu vou fazer para ter um casamento bem sucedido? Foco naquilo ali. Energia. Sem distrações. O que está acontecendo no meu casamento? Você vai precisar saber o que está acontecendo ali, colocar energia naquele casamento. Eu aqui estou lembrando de Salomão. Está sempre lembrando de Salomão. Né? Salomão pediu sabedoria. Nunca houve e nem haverá um homem mais rico do que Salomão. Mas o dinheiro, o que foi? Uma consequência. Tem que pegar essa passagem. Isso aí que você falou, pai. Olha só. Em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, Salomão fala: dá-me, pois agora, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Mas quem poderia julgar este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bem e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Muito forte isso. Olha como é que veio tudo como consequência. Né? Ele pediu sabedoria, e não tem como pedir sabedoria, ganhar sabedoria sem acessar, porque a sabedoria, ela é uma pessoa, a pessoa de Jesus, e a pessoa de Jesus é espírito. Então a sabedoria é um espírito. Então não tem como pedir sabedoria, e a sabedoria ela vem pelo espiritual, jamais pelo carnal, jamais pela matéria. Né? Deus fala, pede sabedoria que eu os dou. Ele dá onde? No mundo espiritual. Né? Ela só manifesta aqui na matéria. Então vamos lá, vamos seguir. Versículo 25 agora, né? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Existem 2 escolhas para você fazer. Você pode escolher viver fora do reino ou dentro do reino. Onde existe o grande conflito, quando a pessoa está dentro do reino e quer viver como se estivesse fora do reino. O que é reino? O que é monarquia? Né? Só há um reino onde existe monarquia. Monarquia tem um rei. Toda monarquia precisa ter um rei. Então, como é que funciona o sistema de monarquia? Tudo é do rei. Um exemplo, Davi. Davi era rei. Quando ele pediu que trouxesse Batseba até ele, Batseba era casada. Mas ela não podia falar que não iria, porque tudo dentro de um reino é do rei. E qual o grande mal das pessoas, né? Elas vêm para o reino e querem continuar segurando tudo que é dela. E não funciona. Toda monarquia, todo lugar onde há um rei, tudo é do rei. Esse é o sistema de governo de um reino. E existem 2 formas de você pode fazer 2 escolhas. Né? Fora do reino, onde você pode buscar o dinheiro com prioridade, para você se vestir, se alimentar, se sustentar, e, quiçá, ter as coisas acrescentadas, aquelas coisas que você buscou. Ou seja, fora do reino, você busca com prioridade. Você tem prioridade, você coloca como prioridade conseguir todas as suas coisas, mas dentro do reino muda. Por quê, pai? Dentro do reino, a prioridade é buscar o reino e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. No reino, funciona diferente do que fora do reino. Infelizmente, tem muita gente dentro do reino, mas ainda não mudaram a sua forma de agir, o seu modus operandi, né? Continua como se estivesse fora do reino, e isso gera conflito. Dentro do reino é o rei que te sustenta. Fora do reino, você busca o seu próprio sustento. Então, precisa haver uma mudança de mentalidade. Vamos falar do versículo 26, para a gente entender um pouco melhor? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Como diz esse versículo, as aves. Quem alimenta as aves? Quem alimenta os peixes? Tudo que é vivo é sustentado por Deus. A água vem para os vegetais, principalmente para os vegetais. Se não tiver seca, os vegetais morrem. Então, tudo depende de Deus, inclusive nós. Que assim como Deus alimenta as aves, os peixes,
as plantas, os vegetais, tudo que tem vida é Deus que sustenta, o homem não seria diferente. Quando aqui na Bíblia ele fala, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta, não tendes vós muito mais valor do que elas? Isso é uma instrução do reino. Isso é o que a gente acabou de falar agora. As pessoas estão fora do reino, elas têm um tipo de instrução. Quando elas entram no reino, elas não mudam essa instrução. Desde o início a gente está falando sobre prioridades, né? Prioridades. Lá o versículo 20, o versículo 19, que ele fala para não juntar aqui na terra, mas juntar no céu. Não é que a gente não tenha que juntar na terra, mas a prioridade é no céu. E aqui, sobre o reino, está falando sobre a mesma coisa. Buscar primeiro o reino é prioridade. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se a Bíblia fala que grande é a colheita, mas poucos são os ceifeiros, você acha que não tem trabalho para você no reino? Tem, com certeza. E a Bíblia também não fala que digno é o trabalhador do seu salário? Então existe trabalho para você no reino. Mas busca primeiro o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por quê? O que Deus está dizendo aí? Deus está querendo te tranquilizar. Ele não quer dizer que você não possa trabalhar em outra coisa. O que ele está dizendo aqui? Fica tranquilo. Se as aves do campo, se as aves do céu, eu os alimento, quiçá eu não vou fazer com vocês. O que Deus está falando aí é sobre a prioridade. Por quê, pai? Porque até Salomão falou, por que correis atrás de riquezas? Por que perder toda a energia do teu tempo, da tua vida, atrás de algo que não é nada? Ele não está falando que a riqueza é ruim. Ele está falando, não dê a prioridade nisso. Não investe todo o teu tempo, toda a tua força nisso. Tem trabalho no reino, porque grande é a colheita, mas poucos são os ceifeiros. Então, no reino, sim, tem trabalho. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas vêm para o reino, mas a prioridade delas não é o reino. Aí o que elas fazem? O tempo todo elas estão tentando se vestir, se alimentar, se envaidecer, né? O tempo todo elas estão e saindo, vivem no reino, mas não no governo do reino. E Deus está falando, fica tranquilo, pode vir. Não sei eu do que vocês precisam, vocês estão no meu reino. E o que acontecia? Acontece até no reino humano, pai. Uma pessoa que estava no reino de Salomão, um exemplo. Uma pessoa está no reino de Salomão. Qual era o reino dele? Um exemplo, uma cidade, correto? Uma cidade murada. Tinha um reino murado de Salomão. Vamos botar aí Jerusalém. E do lado tinha outro reino, não tinha? Filisteu. Salomão, você acha que todo mundo que morava na cidade em Jerusalém saía de Jerusalém para ir trabalhar na cidade dos filisteus? Não. Todo mundo trabalhava em qual reino? No de Salomão. De Salomão, em Jerusalém. Então, Salomão tinha o quê? Salomão, que é homem, tinha gado, então precisava de pastores, tinha gente para colher, gente para plantar. Então, quem morava naquela cidade, naquele reino, buscava primeiro as coisas de quê? Daquele reino. Eles não saíam daqui para ir trabalhar lá nos Moabitas, na cidade de Moabe. Eles não saíam. Então, eles trabalhavam. Mas aonde? No reino. No reino. Eles trabalhavam no reino. Então, aqui, esse versículo está querendo dizer isso. Buscar primeiro o reino. O reino é que nós, quando levantamos a mão para Cristo, decidimos escolher a sua justiça. E as demais coisas, como você trabalha para o reino, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, muita gente fala que assim, tá, mas e o suor do trabalho? Pensa uma coisa. Fora do reino. Fora do reino, lembra? Qual é a prioridade? Comerá do suor do teu trabalho. Adão e Eva estavam onde, pai? Antes de pecar. No paraíso. E o paraíso era o quê? O reino. Quando eles comeram o fruto, desobedeceram a Deus, que Deus falou, agora você vai comer do suor do seu trabalho. Eles saíram da onde? Do reino. Saiu do reino, é do suor do trabalho. Isso aí. Saiu do reino, é do suor do trabalho. Só que, o que acontece? As pessoas estão fora do reino, no suor do trabalho. Entram no reino e elas querem que a prioridade continue sendo o suor do trabalho. E acabam que não tem tempo para buscar o reino e a sua justiça. Logo, se ela não busca o reino e a sua justiça, todas as outras coisas não serão acrescentadas. Por quê? Porque ela ainda está no suor do trabalho. Então, o que vai ser acrescentado para aquela pessoa? O suor do trabalho dela. Só que a paga do reino é outra, né? Quem é o dono do reino? É o dono do ouro e da prata. Entende que o pecado não está no dinheiro, porque o próprio rei é o dono do dinheiro. O pecado está no mamon, é o amor ao dinheiro. Esse é o pecado. Na verdade, tudo que você ama na frente de Deus já tem um desvio. O dinheiro é a mesma coisa. Se você amar teu carro mais do que Deus, tem um desvio. Se você amar tua esposa mais do que Deus, tem um desvio. Se você amar teus filhos mais do que Deus, tem um desvio. Se você amar o dinheiro mais do que Deus,
tem um desvio. Mamon é o amor ao dinheiro. Então, aonde você tem colocado a sua energia? Eu te pergunto, para você que é do reino, você tem colocado a sua prioridade, a sua energia no reino? Ou em como você vai fazer para se vestir, para comer, nas prioridades seculares, mundanas? Se você é do mundo, tá certo. Agora, se você, a partir do momento que você aceita, que você vem para o reino, o rei fala que assim, calma, calma. O que o rei está falando aqui? Olha para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro. Mas eu os alimento. Eu os alimento. E não tendes vós muito mais valor do que elas? Então hoje eu te faço um convite para você que é... Eu te faço 2 convites. Para você que é do reino, busca primeiro o reino e a sua justiça. Agora, para você que não é do reino, vem pro reino. Tem trabalho para você aqui. Deus vai botar você para trabalhar com o que você ama. Não é isso? Porque Ele já te fez para o reino. Viver fora do reino foi uma opção que a gente mesmo escolhe. E você vai recompensar, vai ser recompensado. Ninguém está falando que vai ser fácil, mas você vai ser recompensado para fazer o que ama. E se você está no reino, Deus te dá a paz que excede todo o entendimento. Vamos pro 27, pai, então? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado em sua estatura? Nossa. Um côvado é uma unidade de medida. Tu entende bem disso, né? Unidade de medida. Um côvado. Qual de vocês? Responde aqui. Se algum de vocês consegue, assim, por si só, acrescentar um côvado é uma medida, crescer, falar assim, vou crescer 3 centímetros de hoje para amanhã. Comenta aí se você consegue fazer isso. Aí o pessoal vai comentar, não, posso fazer uma cirurgia, posso fazer não sei o quê, posso botar um salto alto. Não, tô falando você crescer. Naturalmente, não. Naturalmente. Artificialmente pode crescer até 2 metros. Bota uma perna de pau. É isso aí. Tô falando você que pode crescer. Por que você, por si só, não pode crescer? Tanto para quem é do reino, como para quem não é. Porque o crescimento é de Deus. Deus dá o crescimento. Eu falo para você, planta um feijãozinho, uma semente de feijão, uma semente de tomate, de alguma coisa. Você pode plantar? Pode. Você pode regar? Pode. Essa é a nossa missão. Nós somos os senhores da preparação. Nosso papel é o preparo. Nós nos preparamos, ou preparamos as coisas. Mas do Senhor vem o crescimento. Você pode até plantar um pé de feijão, mas fazer crescer você não consegue. Porque somente o Pai pode fazer crescer. Se Ele não quiser que cresça, não cresce. Porque Ele é o dono do crescimento. E eu te provo isso. Te provo isso em Provérbios 16:1. Do homem vêm as preparações do coração. Do Senhor, a resposta da boca. Em Provérbios 21:31 fala, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Então nós somos os autores da preparação. Nós preparamos. Mas quem faz crescer é somente o papai, é somente Deus. Vamos para o 28, pai? Aqui ele está falando o seguinte. E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E o 29. E vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Nossa! Isso é tremendo, é forte. Aqui, Aqui Deus está falando para onde? Lembra que todo Mateus 6 é para quem é do reino, né? Ele fala muito para quem é do reino, são instruções. E quanto ao vestuário, por quê? Se você estava fora do reino, você tinha as preocupações. Né? Por que andais solícitos, preocupados com o que há de se vestir, com o que há de comer, quando você era fora do reino? Dentro do reino ele fala, acabou isso. Por que estás preocupados com isso? Não vê os lírios do campo? Isso é uma instrução. Ele está dando para quem é do reino. Por que você está do reino? Ainda continua trazendo as coisas de quem não era do reino. Esquece isso. Por que estás preocupados com o que há de vestir? Né? Não vê os lírios do campo? Como eles crescem, não trabalham nem fio. E vos digo que nem Salomão, olha só, nem Salomão, o que Salomão fez? Né? Trabalhou com suas próprias mãos, muitas vezes. Com as mãos dele mesmo, com as próprias mãos dele, ele não conseguiu conquistar as vestimentas que aquele que está no reino conquistou. Ou seja, Deus vestiu aquele que está no reino, né? Que o reino aqui, né, no caso, os lírios do campo são naturais. Tudo que é natural já está no reino. Tá? Nós somos seres que temos escolha. Como nós temos escolha, podemos escolher estar no reino ou não. Os lírios do campo não têm escolha, eles são do reino. Então a Bíblia relata isso aqui. Nem Salomão. O 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Nossa. Pô, vestiu o lírio do campo. Ele diz que nem Salomão se vestiu. E amanhã, depois dessa erva, é queimada no forno. Olha só. No fogo.
Cara, é um negócio muito tremendo, muito lindo. É lindo. Homens de pouca fé. Isso aí. Quantas pessoas estão no reino e estão fazendo coisas que não são no reino, que é o quê? Preocupado com o que há de vestir, Isso. com o que há de comer, preocupado com tudo. Porque eles têm o quê? Pouca fé. Pouca fé. Estão no reino, estão querendo viver com as leis de fora do reino e tem pouca fé. Homens de pouca fé. Vocês não estão vendo que eu estou vestindo a erva do campo, que hoje nasce e amanhã é lançada no forno? O que eu não vou fazer com vocês? A minha própria criação. O meu sopro está dentro de vocês. Você é o único ser que tem o sopro de Deus, o único ser vivo que tem o sopro de Deus. Quanto mais você, então eu te faço um convite. Você que ainda não está no reino, você tem o sopro de Deus dentro de você. Você é importantíssimo para Deus. Eu faço um convite para você. Você que está aí agora, que já foi do reino, ou que nunca foi do reino, ou que deseja entrar verdadeiramente no reino, levanta a tua mão. Não precisa ser para mim, para ninguém. Para você mesmo. Se não quiser levantar a mão, um dedinho, mas fala, Deus, aqui, ó, porque Deus sonda isso aqui, ó, o que vale é isso aqui. Eu quero fazer parte do teu reino. Experimenta, você que nunca experimentou, faça isso, você que um dia experimentou, mas por algum motivo, pelas dores do mundo, por não saber que estava vivendo de forma errada, às vezes entrou no reino, mas estava vivendo como se estivesse fora dele, dói, tem conflito, volta para ele, fala, eu quero voltar, me sustenta, que eu não tenho dúvida que ele vai te sustentar, porque aqui ele diz, hoje ele escolheu esse momento para você estar ouvindo isso. Ele diz, se os lírios do campo eu tenho sustentado, por que você quer se sustentar sozinho? Por que você quer se sustentar sozinha? Vem comigo, é isso que o papai está dizendo hoje. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Isso já faz quem está fora do reino. Aí ele fala em 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabes o que necessita de todas essas coisas. Os gentios, quem não está no reino, os gentios é isso, quem não está no reino, já estão preocupados com isso. O que eu vou comer? O que eu vou fazer? Muito maneiro. Mas você que está no reino não precisa ficar preocupado com isso. Mais uma vez, lembra dos lírios do campo, das ervas. Mas buscar, e tudo que a gente explicou aqui, gente, nesse versículo, nesse capítulo, está explicado no final. Olha só. O 33. O 33, pode ler. Diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Aleluia, Deus. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Aleluia. Basta a cada dia o seu mal. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não vos inquieteis, você que está inquieto, preocupado. A palavra de Deus fala isso. Vós que estáis angustiados, vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Deus quer tirar toda essa tua inquietação, essa tua preocupação. E você que não está no reino, está tendo a oportunidade de aprender isso aqui hoje. E já entrar no reino sabendo, já tendo uma ideia de como se portar dentro do reino. Porque muitos, né, entraram e não sabiam como se portar. Eu estou no reino, eu estou numa forma de governo e estou me portando com outra forma de governo. E Deus resolveu te mostrar isso aqui hoje. Então vem para o reino. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. Essa aqui é a instrução maior, é a maior. Que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pai, quer deixar alguma consideração final? Eu só quero falar sobre o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha ele é mencionado no 5, 6 e 7. No 5, o Sermão da Montanha, as Beatitudes. No 6, continuação do Sermão da Montanha, esmolas, oração e jejum. E o 7, continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. Para finalizar, nós temos que fazer a nossa parte. Ou seja, nós temos que fazer o possível. E deixa que o impossível Jesus faz por cada um de nós. Essa é a minha mensagem. Show de bola. É isso aí. Então a gente falou um pouquinho sobre o reino, você aprendeu um pouquinho sobre o reino. Eu acredito que vai fazer uma grande diferença na sua vida, tanto para você que já é do reino, e vai fazer uma grande diferença na sua vida você entrar ou voltar para o reino. Porque o papai está esperando você lá. Eu quero dizer que foi muito bom ter você aqui. Curte, compartilha,
Manda para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Eu desejo uma semana abençoada para você, tá bom? Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Amém.